Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 54. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é polifonia. Os objetivos desta aula são compreender o conceito de polifonia e identificar as vozes presentes nos diversos gêneros textuais. Então vamos observar primeiro essa tirinha que eu trouxe pra gente aqui. Fala assim, ó, a mãe tá falando com o menininho, né? E ela diz assim pra ele: hoje, às 2 horas, você vai ao francês. Continua. Às 4, você vai ao futebol. Às 6, na música. E às 8, você vai ao reforço de escola. Alguma dúvida? E ele fala: que horas vou ser criança? E agora, pessoal, o que eu pergunto pra vocês? Quais são os personagens dessa tirinha? O menino e a mãe. Como são expressadas as ideias dos personagens? Através da fala, né? Vocês viram que os personagens ali têm um diálogo. Agora, falando em polifonia, nós temos o conceito de polifonia. Poli, que são muitas, e fonia, que são vozes. Então, muitas vozes no texto. Será que é isso? O conceito de polifonia é a presença de múltiplas vozes no texto. Isso mesmo. Cada texto construído traz uma carga de influência de outras vozes, ou seja, o autor usa seus conhecimentos e as suas intenções para escrever. Esse texto pode ser uma história narrada, com fala de personagens, pode ser uma música, pode ser uma tirinha, como a gente viu. Então, agora a gente vai, depois de entender o conceito de polifonia, que quer dizer a voz do autor e a ideia que o autor quer transmitir através dos seus personagens, nós vamos observar novamente a tirinha. Agora, depois desse diálogo aqui, que diz assim: hoje, às 2 horas, você vai ao francês, às 4 você vai ao futebol, às 6 na música e às 8 você vai ao reforço da escola. Alguma dúvida? E o menino fala: que horas eu vou ser criança? Agora, observando a fala dos personagens, esse discurso, qual é a ideia que o autor quer transmitir para a gente? Qual é a crítica que aparece aqui nesse texto, nessa tirinha? Aparece uma situação muito rotineira, que é a situação familiar, em que os pais comprometem o dia de uma criança com várias atividades, e para a criança que não entende, não sabe o propósito de cada uma das atividades, ou porque ela é só criança, ela pensa como criança, e para ela quer ser criança. E ela pergunta: em qual momento eu vou ser criança? A criança brinca, a criança explora, a criança fica criando situações, ela não fica presa a momentos, a tempo e a atividades regulares. Então, é essa a ideia do autor, fazer com que se reflita sobre a quantidade de atividades colocadas para uma criança. E que na perspectiva dela, ela só pensa assim: tá, em que momento eu serei criança? Em que momento eu posso ser? Se nos outros momentos eu serei objeto de estudo, objeto de outra atividade. Eu quero ser criança, tá? Então, dessa forma, nós vamos interpretar a polifonia, a ideia que o autor trouxe através da fala dos personagens, tá bom? Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Então, observem lá o que os dois personagens dessa tirinha estão falando. Olha só, dessa charge, né? Eles estão ali mostrando um para o outro, ele tá com o celular e tal, e daí um fala assim: e essa história do Neymar, será que ele caiu em um golpe? E o outro diz assim: não sei dizer ao certo, mas ouvi dizer que é só alguém encostar que ele cai. Vocês conhecem, né, a figura que eles estão falando, jogador de futebol, né? Entenderam que ele estava ali, era o motivo da conversa. E o que será que o autor trouxe para nós com isso?
Você conseguiu identificar dentro dessa conversa o que eles estavam falando? Que aqui a ideia é que ele sempre, nos jogos que acontece, ele lá perto do gol, em alguma situação ele acaba caindo para tentar uma situação que favoreça a equipe dele. Então, dessa forma, aquela crítica de como que esse personagem, essa pessoa pública já é reconhecida, as características que ele tem. Então, é visível, né, que as pessoas já falam dele assim com só encostar que ele caiu. Então, é dessa forma que o autor quer colocar nesta charge, ok? E aqui, eu trouxe um pedacinho de um poema, nós já usamos em outras aulas, mas eu trouxe só um pedacinho dele para a gente refletir. Nesse poema de Ruth Rocha, ela fala sobre o direito das crianças. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Vocês conseguem entender do que se fala nesse poema? Qual que é o tema importante aqui? Já está lá no título, né, prof? O direito das crianças. E por que essa autora trouxe para nós essa reflexão em forma de poema? Dizendo que a criança precisa, ela tem que ter lar, ela tem que ter nome. Essa autora trouxe para os leitores uma reflexão em forma de poesia, muito bonita por sinal, ela é maior, vocês já têm esse poema completo em outras aulas, mas para que vocês entendam qual é a ideia dela, qual é a voz dessa autora dentro desse texto. Ela trouxe a importância de cultivar os direitos das crianças. Por que será? Porque no Brasil o direito das crianças é respeitado? Porque será que no Brasil tem alguma criança sem nome? Tem. No Brasil tem crianças que não têm lar? Tem. Tem crianças que têm problemas de saúde e passam fome? Tem. Tem crianças que não têm segurança e estão sem estudar? Muitas. Então, esse texto veio para trazer uma reflexão, dizendo que nós temos que cuidar disso tudo, de manter esses direitos, dos direitos dessas crianças, de todas as crianças. Uma forma muito bonita, muito poética, mas um assunto bem delicado, porque nós não deveríamos, né, ter que pedir isso para uma criança. Isso deveria ser natural, deveria ser para todos. Mas, infelizmente, não acontece. Trouxe um outro exemplo aqui, que é um poema também, que é o normal é ser diferente, tá? Eu vou fazer a leitura desse texto e depois desse poema, e depois a gente vai fazer a análise. Vamos ver qual é a ideia desse autor quando ele escreveu essas palavras. O que sai da voz desse autor quando nós lemos esse poema, tá? Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende, que a amizade não vê cor, nem continente. E o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença e toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda e magra. Mas o que me agrada é que amigo a gente escolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim e eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é assim que deve ser. Você não é igual a mim e eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é assim que deve ser. Eu deixei para vocês o link aqui embaixo
E vocês podem acessar lá no material de vocês. Além de ser uma poesia, é uma música, tá? Então, acessem lá e aproveitem a melodia e os personagens que animam essa música. Vocês vão perceber como que eles representam essas situações. E essa música trouxe a ideia de que para a gente ser amigo não precisa ser igual a nossa condição financeira, a nossa cor, a nossa raça ou o nosso sotaque. O que importa é que a gente se goste e tá tudo certo, cada um do seu jeitinho, não é mesmo? Porque eu não sou igual a outras pessoas e você não é igual a outras pessoas. E tá tudo bem, cada um com as suas características podem ser amigos e ter uma convivência muito boa, tá? Então, dessa forma, olha só, dentro de uma música, nós temos a reflexão e a voz desse autor dessa música trazendo uma reflexão pra gente, dizendo que como a gente deve olhar as outras pessoas, os nossos amigos, as pessoas que nos cercam, tá? Trouxe também para vocês, como exemplo, uma historinha. Vamos ver do que se trata essa história? Tem como título A Raposa e o Espinho. E diz assim: certo dia, andava uma raposa a trepar uma colina quando pôs uma pata em falso e escorregou. Para não cair, agarrou-se a um arbusto cujos espinhos se lhe enterraram nas patas. Bastante ferida, queixou-se ao arbusto. Pedi-te ajuda e afinal fiquei bem pior do que se me tivesse deixado cair. E o arbusto interrompeu-a dizendo: onde é que tinhas a cabeça quando te agarrasses em mim? Não sabes que é meu costume magoar os outros? Moral da história: nunca peças ajudas a quem tem o costume de fazer mal. Então, ali no arbusto, ele era cheio de espinhos. Então, tola da raposa que se agarrou a ele achando que seria um refúgio, né? Mas talvez no momento de pânico, de não saber o que fazer, foi a primeira opção que ela teve. E isso acontece no meio em que a gente vive, com algumas pessoas que nos cercam. Às vezes, no desespero, a gente vai perto de pessoas que não têm bom coração ou não têm uma visão de como nos ajudar. Ela tem como hábito já não ser tão legal. E aí a gente acaba se magoando mais. Então, olha só, nessa historinha, o autor fez uma reflexão. Fez com que os personagens, um arbusto falando e uma raposa, que a gente refletisse sobre comportamentos das pessoas, dos seres humanos. Então, tá aí, as vozes que aparecem aí são para trazer para o leitor a interpretação e o uso dessa leitura para a sua vida, tá? Pessoal, agora que você já sabe que é polifonia, mais uma aula foi concluída com sucesso. Muito conhecimento vocês têm adquirido ao longo dessas aulas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou pedir que vocês façam o registro da nossa aula lá no caderno de vocês. Data de hoje, tema da nossa aula e o que você aprendeu com ela. Pode colocar, por exemplo, a definição de polifonia e citar os exemplos que a prof colocou. Não precisa colocar todas as histórias, todas as músicas, todos os poemas, mas você pode colocar os exemplos em que elas aparecem, em que a polifonia aparece, ok? E agora você vai prestar atenção nos próximos textos que você estiver lendo, ok? Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!